Voltamos, meus amados irmãos e amigos, com o nosso canal do Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit. Falamos aqui do sul do Espírito Santo, leste de Minas Zona da Mata. Nosso centro de cultura tem mais de 25 anos, é de 92, 2000, vai fazer 30 anos agora, em 2022. Estamos ministrando aqui básico teológico, intermediário e bacharel livre. Além de curso de diaconato, curso de gemato, xirologia, temos mestrado e doutorado em Cantares de Salomão, que é a ciência chamada xirologia. Mais detalhes, acesse a nossa descrição no vídeo aí. Estamos falando das 7 cartas do Apocalipse. Fizemos a primeira introdução, colocando aí, mostrando os detalhes. Nossa aula é escatologia, não é isso? Mostrando os detalhes das 7 cartas. Agora vamos detalhar algumas coisas mais das 7 cartas. O segundo aula das 7 cartas, panorama geral. Então vamos falar agora algumas coisinhas interessantes. Primeira coisa interessante é por que usou o termo cartas, né? Nós temos 27 cartas no Novo Testamento, né? 27 livros que compõem o Novo Testamento são cartas escritas a igrejas, né? As igrejas ou a indivíduos. E essa situação do capítulo 1, 2 e 3 e 4 em diante tem a ver com essa inteligência da montagem do design, né? Do Apocalipse. Porque a gente encontra as cartas no meio e tem para o lado, atrás, a visão de Cristo no capítulo 1. E todos os títulos das cartas, e elas têm um esboço central, que eu vou falar daqui a pouco, né? Elas mostram que os títulos são retirados daquela visão majestosa de Jesus. No meio, nós temos a condição do dia atual da igreja. Então, a carta abre com um título mostrando quem é Jesus, depois tem a descrição dela que está acontecendo nela, e depois tem o restante, que é do capítulo seguinte, do 4 em diante. Então, capítulo 1, capítulo 2 e 3, capítulo 4 em diante. Aí vai falar, então, para frente, apontando o que vai acontecer, as promessas, né? Todo o finalzinho da carta tem ao vencedor, a quem vencer, receberá isso. Então, o livro que mais contém ordens diretas é o livro de Apocalipse, mais imperativos, né? E a gente pode observar que nas 7 cartas tem um esboço, né? Tem a saudação inicial, descrição de Jesus, um elogio, condenação, uma advertência e uma ameaça, uma exortação e uma promessa. Assim funciona, sendo que nas 3 primeiras cartas a exortação vem antes da promessa, e nas últimas 4 cartas a promessa vem antes da exortação. Então a gente tem essa diferença que é preciso observar e ficar alerta com isso. Agora observe que na igreja de Sardes e Laodiceia nós não temos elogios. Essa igreja não tem elogios. Enquanto na igreja de Esmirna e de Filadélfia não tem condenação, juntamente com a advertência e ameaça. Então a gente tem alguns detalhes que é preciso observar, e a Bíblia é importante para estudar nesse sentido. A gente estuda com detalhes, é preciso prestar atenção nos detalhes. Então, as promessas foi falado. Tem um autor chamado Harold Hazelip, que ele propôs palavras-chave para cada uma das igrejas. Por exemplo, a igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Já Esmirna tinha que se preparar para o sofrimento. Pérgamo precisava sustentar a verdade. Já em Tiatira necessitava de maior santidade. Sardes estava carente de autenticidade. E Filadélfia tinha que aproveitar essa oportunidade para evangelismo. E a última, Laodiceia, foi condenada pela falta de dedicação. Então, as 7 cartas, elas apresentam um esboço, né? E cada uma já falamos sobre o tempo delas. Então, ela tem a sua apresentação, elogio, aprovação, conselho, recompensa. Cada autor apresenta de um jeito. E nós precisamos de pensar que alguns detalhes são interessantes. Vocês observaram que somente 2 igrejas recebem elogio, que é Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam tanto elogio como críticas, que é Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Já a Laodiceia só recebeu crítica. Esse esboço é do autor chamado William Hendricks, que tem um comentário sobre o Apocalipse, citado aqui pelo Hernandes Dias Lopes. Então é muito interessante a gente estudar as 7 cartas como um todo, fazer um bloco, fazer um levantamento dedicando um espaço para cada uma delas, para a gente ir vendo que tem alguns detalhes que sobressaem e que são importantes para entender o texto em si todinho, né? E ali a gente tem o seguinte, as coisas, João quando recebe a revelação diz assim, as coisas que são, que eram aquelas que estavam vigentes, as coisas que já tinham acontecido e as que iam acontecer, que é do capítulo 4 ao 22.
as coisas que estavam presentes, as que estavam pretéritas e as que estariam no futuro. Então, cada uma aqui, o autor chamado J.B. Smith apresenta um bom resumo dessa interpretação, dizendo que em Éfeso retrata o declínio primitivo do cristianismo e a perda do primeiro amor. Já em Esmirna é o tempo da perseguição, que já é o século II e III. Né? Pérgamo é a união da igreja com o Estado, já com Constantino com o edito 313, depois Teodósio com o edito 380, aí já temos o quarto século. Tiatira é o domínio da hierarquia romana, do quinto século ao 15º século. Todas as doutrinas, os dogmas surgiram nesse período. Sardes, o dia da Reforma, quando Lutero e Zwingli, Calvino, João Hus, Savonarola e Jerônimo de Praga e outros tantos, começa o movimento da Reforma no século XVI. Né? Na igreja seguinte, que é a Filadélfia, começa o avivamento. Wesley, Whitefield e David Livingstone, com todos esses grandes autores desse período aí, Finney, Moody, etc. E por fim a igreja da apostasia, que é a igreja de Laodiceia. Por último, falando sobre o resumo das 7 cartas, nós temos então que prestar bastante atenção, porque as cartas, já disse na aula anterior, não só refere-se à igreja local, como também ela vai avançando, ela segue avante, representa a igreja e toda a história da igreja como um todo. Nós vamos ficando por aqui, voltamos na próxima aula, já começando a falar de cada igreja especificadamente. Um abraço, fique na paz, tchau, tchau.